Olá amigos, eu aqui novamente com um novo vídeo falando do Vasco. Ontem, quando acabou o jogo, acabou meio tarde, né? Aí eu estava com muito sono, fui dormir e aí resolvi fazer agora o vídeo na parte da manhã. Ontem à noite, colocar ontem à noite, agora de manhã, dá no mesmo. Então, para aqueles que viram o jogo, vai concordar comigo. O jogo ontem começou, o Vasco entrou em campo com vários desfalques, né? Então, a defesa jogou com Miranda, que ele, né, é meio barra, meio tijolo. Então, entrou com Raus, que agarrou bem, o Puma, Miranda e Léo e Piton. Rodrigo, Galaza e Barros. Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Aí, no segundo tempo, entrou Nenê, Eric Marques, Ignaldo, Paulo Vitor. Então, fizeram essa troca no segundo tempo, que é normal. Então, os gols foram feitos por Alex Teixeira e Pedro Raul, todos os dois no segundo tempo. Então, foi 2-0 o Vasco. Então, em relação ao jogo, o jogo começou muito truncado, muita falta. Não é dizer que só o Botafogo fazia falta, não, o Vasco também. Sendo que o Botafogo estava com a falta mais perigosa. Aí um jogador do Botafogo se machucou lá sozinho, ele caiu lá, se machucou. Aí entrou o tal de Carlos, Joel Carlos. Que jogadorzinho ruim. Aquilo não é jogador, aquilo é um bonde. Ele teve a primeira passagem pelo Botafogo, foi mais ou menos. Agora ele voltou para a reserva. Ele não tem vaga nem na reserva. Ele é muito ruinzinho de bola. Ontem ele só ia para quebrar, não sei como ele não foi expulso. Aquele pênalti que o juiz não marcou, ele só não marcou aquele pênalti porque foi a favor do Vasco. Se fosse contra o Vasco, eu vi o jogo do Flamengo em Volta Redonda, marcar aquele pênalti em cima do Gabigol, que o cara encostou no Gabigol, ele caiu dentro da área, sem bola, e o juiz marcou pênalti. Ontem, aquele pênalti a favor do Vasco, o Carlos ele entrou para quebrar o jogador do Vasco. Ele entrou com a perna lá no meio das pernas do jogador do Vasco, assim, possibilitando o jogador do Vasco chutar para gol. O juiz ainda marcou jogo perigoso do Vasco e deu a bola para o jogador do Botafogo, para o goleiro do Botafogo. Então, sei lá, ali o Carlos tinha que ser marcado o pênalti e o Carlos tinha que ser expulso. Depois que ele fez esse pênalti, que o juiz não marcou, no decorrer da partida, ali mais ou menos na intermediária, do meio de campo até a grande área, aquele meio ali, na intermediária, ele fez umas duas faltas ali violentas. Ele vai no jogador como se fosse um trator raspando na terraplanagem. Então, ele vai limpando tudo. Então, isso não é jogador de bola. Então, o que acontece? Então, o Vasco deu sorte que não se machucou ninguém grave. Que esse Carlos, ele é um perigo. Então, ele parece estar atacado ontem. E ele jogou ontem, ele entrou em campo para machucar. Então, ele me lembrou muito o tal do Felipe Melo do Fluminense. O Felipe Melo também é outro cavalo, né? Então, mas o Felipe Melo é desde os juniores do Flamengo que ele é assim, tá? O Carlos, não sei que ele veio do estrangeiro, não sei como é que ele era de novo. Mas a primeira passagem do Botafogo ele foi mais ou menos, a segunda agora está na reserva, e quando entra, quase que é expulso. Não foi expulso porque o juiz não teve expulso. Se tivesse, ele ia ser expulso. Então, mas tudo bem, vamos falar do jogo. O jogo, então, eu não gosto de numerar jogador, não. Porque o goleiro valeu 5, o outro valeu 2, o outro valeu 7. Eu não gosto disso. Eu gosto de olhar o todo, do goleiro ao ponta, conforme o antigo, do 1 ao 11. Então, eu gosto de olhar assim o grupo, que não joga um jogador só. Geralmente tem um que se destaca mais. Tem um que se destaca mais, então tudo bem. Ontem, eu assim não lembro de um jogador do Vasco ter se destacado mais, porque o goleiro do Vasco, quando foi preciso, ele foi bem. O Puma foi bem, o Piton foi bom. O da defesa, que eu achei o mais fraquinho, foi o Miranda, mas foi bem. No meio de campo, todo jogou bem. O ataque jogou em Botafogo com 9 homens em campo. Então o Vasco dominou o jogo. O segundo tempo, o Vasco jogou do meio de campo para frente. O Botafogo
ameaçou, o perigo ameaçou, naquelas arrancadas, aquele jogador deles, que eu esqueci o nome, aí deu aquela arrancada e podia ter feito pelo menos um gol. Então, o Vasco administrou o jogo e levou naqueles 2-0. Se o Pedro Raul, que é uma porcaria, se fosse outro jogador, tinha feito gol. Eu falo Pedro Raul porque ele teve uma passagem pelo Botafogo muito ruim. O Botafogo pegou, deu, não sei, lá para o Goiás. Chegou no Goiás e teve a felicidade de fazer uns golzinhos e foi o vice-artilheiro do campeonato. Aí o Vasco cresceu olho para tinha uma porção de gente querendo ele. Eu estava doido que o pessoal comprasse, o Vasco não. O Vasco pegou aquela porcaria, ainda pagou não sei quantos milhões por ele. E paga o salário, não sei de quanto, lá 300, 400 mil, não sei. Então, e esse Lelê de Volta Redonda deve ganhar uns 15. E é muito melhor que ele, mas bem melhor. Então esse Lelê, eu lembro dele num Bom Sucesso, quando era novo, era bonzinho de bola, mas ninguém nunca ligou para ele. Então ele apareceu agora aos 26 anos. Então ele é bom de bola pra caramba, o Lelê. Então, se eu não me engano, acho que o Vasco pegou ele, ou vai pegar, uma coisa assim. Tomara que ponha ele para botar no lugar do Pedro Raul. Pedro Raul não merece jogar no Vasco, nem ficar na reserva, que ele é muito ruim. Para mim, o Pedro Raul é inferior a Raniel. Raniel, aqueles gols que ele perdeu ontem, o Raniel não perdia, de jeito nenhum. Ele é bem ruimzinho de bola. Ele tem mais jeito para modelo do que para jogador de futebol. Então, o Vasco ontem, todo mundo, se fosse numerado de 1 a 11, os 11 para mim foram iguais. Não teve ninguém que disse, esse aqui foi o melhor. Não teve. O Alex Teixeira, ele, em relação aos outros jogos do Vasco, para mim, depois que ele retornou ao Vasco, ontem foi o melhor jogo dele. Mas não quero dizer que ele foi melhor que os outros jogadores do Vasco, não foi. O Piton jogou bola pra caramba, o Puma jogou bola, Léo. Então são os destaques do Vasco, tem uma porção de destaque. Aí eu vou botar fulano 8, fulano 3. Ah não, então deixa assim. Num todo, o Vasco foi muito bem. Muito bem. O próximo jogo do Vasco será contra o Boa Vista, se eu não me engano, parece que é contra o Boa Vista. E espero que o Vasco vença para poder se manter na 4ª posição. Então, o Vasco jogou com vários desfalques, então não jogou vários jogadores. Aí a defesa só o Miranda que entrou, né? O resto do meio de campo para frente, o Vasco jogou todo mudado. Né? Então o Vasco tem uns 4 no departamento médico. Então que aqui não deu para... E nem o outro jogador do Vasco não estreou, parece 1 ou 2 que não estreou ainda. Então eu espero que estreie um zagueiro e parece que o meio de campo o Vasco pegou e não estreou ainda. Então vamos ver se estreia. Diz que esse zagueiro que o Vasco pegou é bom. Se for bom, volta no lugar do Miranda, que o Miranda não é bom. Ele tem jogado, ele tem saído bem, mas ele não é bom de bola não, ele é bem doido. Então então o Botafogo, os jogadores do Botafogo ontem, parece que eles entraram em campo para brigar. Tudo fazia aquele tumulto, onde um foi expulso. O segundo, na segunda expulsão, ele quis bater, deu soco, etc., daí foi expulso. O primeiro foi pela falta. Então, o jogador do Vasco, né, pegou a bola, se eu não me engano, passou para o Alex Teixeira, e entrou de área dentro, né, na reta do gol, aí aquele cara por trás segurou ele e jogou no chão. Então ele trocou o quê? A expulsão pelo gol, o gol pela expulsão. Aí ele pegou e foi expulso. Então o que acontece? Ali só tinha ele. Se tivesse outro jogador, ele levava só amarelo. Mas como tinha só ele, e ele foi o último homem, aí ele pegou, foi e segurou o jogador do Alex Teixeira, não deixou o Alex Teixeira fazer o gol. Então, se ele tivesse pela lateral, talvez não fosse expulso. O bateria estava na frente do gol. Então ele tinha que ser expulso mesmo. A lei do futebol é essa. É igual o cara dizer, o goleiro foi expulso que meteu a mão na bola, fora da área. A lei é essa. Qualquer goleiro, ele dentro da área pode botar a mão na bola. Fora da área, se ele botar, ele é expulso. Então, a lei não é essa. Vale para todos os goleiros. Entendeu? Então não adianta chorar. É só não fazer. Então o que acontece? Os goleiros sabem que não pode fazer isso? Não fazem. Chuta, mede a cabeça, o peito, evita botar a mão. Então, ontem não deu esse problema.
Mas o jogo do Vasco foi um jogo, o primeiro tempo, muito torto, muito conturbado, muitas faltas, isso, aquilo, e assim, era uma falta atrás da outra. No segundo tempo, aí foi expulso o primeiro, foi expulso o segundo jogador, aí o Vasco começou a tomar conta do jogo, aí o Vasco não batia em ninguém. O Vasco plantou no meio de campo ali, até o Léo começou a ir para o ataque. Aí o Botafogo atacava e botou em risco o Vasco 2 vezes, porque o Léo foi para frente e deixou só o Miranda. Então o que acontece? Então o jogo foi assim, eu gostei do jogo, eu queria que o Botafogo tivesse com os 11 em campo, e o jogo fosse um jogo bom, que o Vasco vencesse brigando, não era brigando no soco não, brigando na bola, jogo bom para lá e cá, que nem Vasco e Fluminense, o Vasco jogou e o Fluminense ganhou. Então eu queria que o Botafogo ontem jogasse e o Vasco ganhasse, ou o Vasco jogasse também igual, tanto faz. Então o Vasco ontem jogou, só o primeiro tempo foi dividido, mas o segundo tempo só deu o Vasco. O Vasco jogou do meio de campo para frente. Às vezes, quando o Léo ia para frente, o Botafogo pegava aquela hora daquelas arrancadazinhas e só isso, mais nada. E os corner, né? Quando tinha o corner, aí corria o risco, que o escanteio, o cara bate, pode entrar alguém de cabeça e fazer o gol, né? Ou então chutar, bater no jogador e a bola entrar. Então corre esse risco. Mas fora disso, não, o Vasco ficou tranquilo em campo e acabou o jogo, beleza, sem problema nenhum, mais 3 pontos para o Vasco, tá bom? Eu espero que vocês gostou do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Estou precisando muito desses pontos, beleza? Então, tchau, fica com Deus.